Então, vamos lá. Tipos de sujeito. É importante você entender que, na realidade, existem 3 tipos de sujeito. 3 tipos. O sujeito que é determinado, o sujeito que é indeterminado e o sujeito que não existe, que nós chamamos de oração sem sujeito. Sujeito determinado é aquele, o nome já diz, né? Ele é determinado. Então, ele é identificado na oração. Ele pode ser simples, composto, oculto ou oracional. E nós vamos falar dos 4 tipos, já já. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe esse sujeito determinado. É o que existe. É o sujeito que está determinado na frase. Já o sujeito indeterminado, ele também existe, mas ele não é identificado na oração. Então, os 2 primeiros tipos, o determinado e o indeterminado, eles existem. É o oposto aqui à oração sem sujeito, que é quando o sujeito não existe. Essa é a lógica, isso é que você tem que entender. Então, vamos lá, o primeiro tipo é o determinado, que é o que existe e você sabe, você consegue identificar qual é. Aí ele pode ser simples, composto, oculto ou oracional. O indeterminado, ele existe, mas não é identificado na oração. E a oração sem sujeito, que é aquela em que não há sujeito. Bom, olhando aqui para mim, a oração sem sujeito, lá, quando eu não estudei com esse nome. Talvez você também não tenha estudado com esse nome, mas essa nomenclatura é mais comum hoje. Quando eu aprendi, eu não falava orações sem sujeito, eu falava sujeito inexistente, o que é a mesma coisa, tá? Então, dizer que o sujeito é inexistente e dizer que a oração é sem sujeito é o mesmo, tanto faz. Você pode falar as 2 coisas, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo sujeito simples. Sujeito simples. Sujeito simples é aquele que é formado por um único núcleo, por isso o nome dele é simples. Ou seja, ele é formado por um termo principal. Núcleo é o termo principal do sujeito. Então, sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Veja o exemplo. Vou ao verbo e pergunto: quem é que comprou um carro? Quem é que comprou um carro? Tá aqui o sujeito. O sujeito é tudo isso. O funcionário da casa. Dentro desse sujeito, qual é o núcleo? Funcionário. Pronto. Então, esse sujeito que só tem um núcleo é o chamado sujeito simples. Outro exemplo. Vou ao verbo e pergunto pelo sujeito: quem é que está sempre falando a verdade? Elas. Pronto. Então, aqui, esse termo, elas, é o núcleo do sujeito. Então, esse é o sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. Importante anotar aí que núcleo do sujeito, e isso você vai começar a entender cada vez mais comigo ao longo do curso, núcleo do sujeito é a palavra mais especificada do sujeito. Isso é que eu quero que você perceba. Se você voltar aqui ao primeiro exemplo, o funcionário da casa comprou um carro. O funcionário da casa, tudo isso é o sujeito, não é? Agora, funcionário é que é o núcleo, não é? Funcionário é um núcleo. Peraí, deixa eu fechar aqui. Funcionário é o núcleo.
Por que ele é um núcleo? Porque ele é a palavra mais especificada desse sujeito. Tudo que está ao redor ali se refere a ele. Núcleo do sujeito, e olha aqui para mim, lá na escola eu me lembro de que eu decorei que núcleo do sujeito era a palavra mais importante do sujeito. Não foi assim? Eu lembro de que eu decorei assim, mas tem que tomar cuidado com essa nomenclatura, porque esse negócio de dizer que é a palavra mais importante do sujeito, eu vou tirar isso de você. Não fale isso, porque você vai ver que lá na frente no curso isso vai te atrapalhar. Tá? Núcleo do sujeito não é a palavra mais importante do sujeito, porque senão a gente vai acabar levando esse critério para subjetividade e depois isso se volta contra a gente. Porque dizer que é a palavra mais importante do sujeito, concorda que isso é pessoal, é subjetivo? Ah, Adriana, eu acho que aqui a palavra mais importante não é funcionário, é a casa. Então essa não é a melhor classificação. Aí você vai já anotar, que é para você já ir ordenando aí seu raciocínio. Núcleo do sujeito é a palavra mais especificada do sujeito. Dentro do sujeito, você vai ter aquele núcleo e ao redor dele haverá aquilo que a gente vai estudar já já. Adjuntos, adnominais, complementos nominais. Núcleo do sujeito é essa palavra central em torno da qual tudo gira. Os adjuntos, os complementos. Por isso que a melhor definição para ele é essa. É a palavra mais especificada do sujeito. Outra coisa que você tem que saber sobre o núcleo do sujeito é, vem comigo. Núcleo do sujeito tanto pode ser um substantivo, então assim, no primeiro exemplo, o funcionário da casa comprou um carro. Tá vendo? Funcionário é o substantivo que é núcleo do sujeito. Então, ele é uma função normalmente desempenhada pelo substantivo. Por isso, eu quero até que você coloque um asterisco aqui para lembrar que normalmente ele é substantivo. Mas não é só substantivo, não. O núcleo do sujeito pode ser representado por um pronome substantivo. Ora, no segundo exemplo, elas estão sempre falando a verdade. Olhe esse segundo exemplo e veja, elas é um pronome pessoal reto, mas é um pronome substantivo que está no papel, no lugar do substantivo. Então, nesse caso, eu tenho um sujeito, ó, elas é sujeito na função sintática e na classe gramatical é um pronome substantivo. Então, o núcleo do sujeito pode ser representado pelo substantivo, pelo pronome substantivo. No terceiro exemplo, de novo, ó, o que é que afundou o barco? Então, o barco é o sujeito. Dentro desse sujeito, qual é o núcleo, que é a palavra mais especificada? Barco. Adriana, por que é a palavra mais especificada? Ah, repare, ó, esse o está se referindo a ele. É o adjunto adnominal dele, por isso que ele é um núcleo do sujeito. Então, barco é a palavra mais especificada desse sujeito. Então, é núcleo do sujeito. Ele é um substantivo na classe e na função sintática ele é núcleo do sujeito. Então, olhe para mim. Outra coisa que a gente vai ficar fazendo aqui direto nesses vídeos de análise sintática é isso que eu acabei de fazer com você, que é a correlação entre classe gramatical e função sintática. Eu quero você craque nisso. Diante de cada uma dessas frases, quando você achar o sujeito, eu quero que você treine classe e função. Quando você achar depois o objeto direto, eu quero que você diga, na classe gramatical ele é um substantivo, na função sintática ele é, porque o nome disso é morfossintaxe. É isso que vai dar o gás para você lá nas questões de concursos, quando começarmos a treinar. Então, nesse caso aqui, vê, quando eu olho para barco, barco é substantivo na classe, e na função sintática é núcleo do sujeito. E um outro detalhe que eu quero que você anote aí é que núcleo do sujeito, ó, olhando para cá, até agora você viu que núcleo do sujeito é uma função desempenhada pelo substantivo,
Pode ser também pelo pronome substantivo ou até pelo... Então, só para fechar essa definição, coloque aí, núcleo do sujeito também pode ser representado pelo numeral substantivo. Eu vou te dar um exemplo de núcleo do sujeito representado pelo numeral. Por exemplo, se eu digo milhões de pessoas passaram aqui. Veja. Qual é o sujeito? Quem é que passou? O sujeito é isso, ó, milhões de pessoas. Tá. Que tipo de sujeito é? Qual é o núcleo do sujeito? Milhões. Milhões é um núcleo do sujeito. Na classe gramatical, ele é um numeral substantivo. Mas, Adriana, como assim numeral substantivo? Porque ele está no lugar do substantivo. E na função sintática, ele é núcleo do sujeito. Tá entendendo? Tá conseguindo? Tá? Foi? Então, chegou, ó. Adriana, outra dúvida. Por que que milhões é um núcleo? Porque é a palavra mais especificada desse sujeito. Tudo diz respeito a ele. Entendeu? Não são quaisquer milhões, são milhões de pessoas. De pessoas aí se referindo a milhões. Olhe para mim. Então, o que eu não quero é que você repita mais aquela definição de que núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Porque nessa frase, agora, isso se voltaria contra você. Concorda? Se a gente olhar para essa frase, milhões de pessoas, a gente vai ter vontade de dizer que a palavra mais importante é pessoas, não é mesmo? Só que pessoas não é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é milhões, porque é a palavra mais especificada. Entendeu? De pessoas está se referindo a milhões. É uma locução adjetiva. Então, volte aqui comigo, analisando essa frase, principalmente essa expressão. De pessoas não é núcleo do sujeito, por quê? Porque é uma locução adjetiva. E você acabou de aprender comigo que núcleo do sujeito é uma função representada... Perdão, deixa eu só corrigir. Núcleo do sujeito é uma função representada pelo substantivo e não pelo adjetivo. Pessoas não pode ser núcleo do sujeito, porque junto a essa preposição está formando uma locução adjetiva. Entendeu? Tranquilo? O que você acabou de aprender? Você está aprendendo a achar sujeito na frase. Você está aprendendo a classificar sujeito. O primeiro tipo de sujeito que você está vendo aqui comigo é o sujeito simples, que é aquele que só tem um núcleo. E esse núcleo, você acabou de aprender. O que é núcleo? Núcleo é a palavra mais especificada do sujeito e tudo que vem ao redor se refere a ele. Núcleo do sujeito é uma função desempenhada pelo substantivo, normalmente substantivo. Mas pode ser por um pronome substantivo ou um numeral substantivo. Aprendeu também que núcleo do sujeito nunca pode ser representado pelo adjetivo. É por isso que quando aquela frase lá, pessoas não poderia ser núcleo do sujeito porque estava antecedido de preposição. E com aquela preposição estava formando uma locução adjetiva, estava adjetivando milhões. E aí, se é adjetivo, não pode ser núcleo do sujeito. Agora que você conhece o sujeito simples, você vai conhecer o sujeito composto. Vamos a ele? Vamos lá. Sujeito composto. Sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Exemplo. Bom, aqui eu vou ao verbo e pergunto. Quem é que terminou o casamento? O sujeito está aqui, ó. Maria, Carla e Pedro.
Tá. Dentro desse sujeito, eu tenho 2 núcleos. Esse é o sujeito composto. Eu, você e o nosso amigo chegamos atrasados. Quem é que chegou atrasado? Eu, você e o nosso amigo. Sujeito composto por 3 núcleos. E quem é que é a minha escolha preferida? Livros e filmes. Livros e filmes são a minha escolha preferida. Esse sujeito que tem 2 núcleos é o sujeito composto. Agora vamos tratar do sujeito oculto. Olhe para mim. Sujeito oculto vai mudando de nome conforme a mudança de época. Eu costumo dizer que no português ninguém tem que passar aquele sufoco do direito. Às vezes o aluno fica reclamando da minha disciplina, fala assim, ai Adriana, é muito detalhe. Tá, mas no direito, por exemplo, no direito, o aluno tem que lidar com aquelas jurisprudências, um monte de coisa muda. Há um congresso não sei aonde e muda tudo no direito. No português, pouca coisa muda. Né? Aqui entre nós, imagine se houvesse as jurisprudências no português, você teria enlouquecido. Não, então não reclame. Agora, há uns detalhes no português que você tem que conhecer conforme a mudança de época. Eu coloco aqui esse nome sujeito oculto, mas você já deve ter visto com outros nomes. Sujeito oculto é o mesmo que elíptico. E olha, dependendo da banca, CESP ou UNB, por exemplo, adora o nome elíptico, o que dá no mesmo oculto. Você também já deve ter visto com o nome desinencial. Desinencial, porque ele aparece na desinência do verbo. Então, é tudo a mesma coisa. Oculto, elíptico e desinencial. Vamos a ele. Vamos lá. Sujeito oculto. O sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou implícito, é aquele que não está declarado na oração. Exemplo. Na ida para o trabalho, encontrei um velho amigo de infância. Você vai ao verbo e pergunta pelo sujeito. Quem é que encontrou? Quem é que encontrou um velho amigo de infância? Eu. Então, o sujeito que não aparece aqui na frase, mas que você consegue identificar pela desinência do verbo, que está na primeira pessoa do singular, é o sujeito eu. Como ele não aparece, ele pode ser chamado de oculto, elíptico, desinencial ou implícito. Olhe para mim. Há até, e isso você tem que anotar também, há até autores que gostam de dizer que o sujeito oculto, na verdade, é um sujeito simples. Então, não estranhe se em alguma prova que você fizer, houver um exemplo de sujeito oculto e a banca pergunte, em vez de usar a terminologia oculto, ela diga, o sujeito dessa frase é simples, eu. 2 pontos, eu, que foi o caso aí. Algum problema? Não, porque aqui entre nós, o sujeito não deixa de ser simples. Concorda? Ele só tem um núcleo. Só que o núcleo não aparece. Então, anote isso também. O sujeito oculto, ele pode ser considerado, inclusive, simples, dependendo da banca, dependendo do que a banca queira perguntar, tá bom? Próximo exemplo. Precisamos cuidar da saúde. Eu vou ao verbo e pergunto, quem é que precisa cuidar da saúde? Ó, isso aqui é a locução verbal, precisamos cuidar, não é? Aí eu vou ao verbo, que é o verbo auxiliar, olho para ele e pergunto, quem é que precisa cuidar da saúde? Nós. Pronto. Esse é o sujeito elíptico, desinencial, oculto, implícito ou até simples. Esses nomes todos você pode usar. E na frase seguinte, Otávio voltou da festa muito tarde. Estava feliz. Bom, aí eu vou ao verbo e pergunto, quem é que voltou da festa muito tarde? Olha, qual é o sujeito desse primeiro verbo? Vamos primeiro olhar esse primeiro verbo aqui. Quem é que voltou da festa muito tarde? Otávio.
esse sujeito, ó, o sujeito do voltar é um sujeito simples. Tá bom? Tá. Agora, continue aqui comigo na frase. Agora eu vou para a segunda frase. Quem é que estava feliz? Bom, concorda que o sujeito de estava, ele não aparece, mas você sabe quem é? É o Otávio? Pronto. O sujeito de estava é um sujeito, então, elíptico, oculto, desinencial, implícito. Entendeu? Otávio, ele é sujeito simples do primeiro verbo e é sujeito desinencial do segundo verbo. Sujeito elíptico, oculto do segundo verbo. Entendeu? Então, olhe para mim. Se te perguntarem se esses verbos têm o mesmo sujeito, o voltou e o estava, você vai dizer que sim, eles têm o mesmo sujeito. Só que no primeiro, voltou, o sujeito está aí, explícito. No segundo caso, ele está implícito. Tá entendendo? Tá raciocinando? Tá? Bom, então o que você está estudando comigo? Ó, eu quero que você não perca a sanidade. Eu quero você bem organizado. Lembra que lá no início da aula, eu vou voltar um pouquinho aqui com você. Vem comigo, ó. Lá no início da aula, no início deste vídeo, eu falei que eu iria organizar a aula de tipos de sujeito separando em 3 tipos. Estamos terminando o primeiro tipo. Agora você conhece o simples, que é aquele que só tem um núcleo. O composto, que tem 2 ou mais núcleos. O oculto, desinencial, elíptico ou implícito. E agora você vai conhecer o sujeito oracional. Os 4 são sujeitos determinados, ou seja, por que determinados? Porque você sabe, então vamos lá, os 4 você vai chamar de sujeito, os 4 tipos são tipos de sujeito determinado, porque é determinado, você sabe quem é, tá bom? Então agora eu vou pro sujeito, então ó, vem comigo, porque eu vou com você, vou levar você para o 4º sujeito determinado, que é o sujeito oracional. Vamos lá. Sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele que é uma oração. O nome já diz, oracional. Oracional é aquele que é uma oração, ou seja, que possui um verbo. Então, o mais importante agora é você entender o que é uma oração. Anote aí, faça a sua colinha. Oração é a frase verbal. Tá bom? Oração é a frase verbal. Então, vamos ao sujeito oracional. Aparece em certas construções como, vamos lá, verbos do tipo convém, basta, falta, parece, importa. Então, toda vez que eu começo a frase parece, convém, basta, importa, a tendência é sujeito oracional. Olhe para esse exemplo e pergunte, o que é que parece? E não se esqueça de perguntar direitinho pelo sujeito, hein? O que é que parece? O que é que parece? O que é que parece? Isto. Tudo isso é o sujeito. Dentro desse sujeito, eu tenho um verbo. Você está vendo que eu tenho um verbo aqui dentro desse sujeito? O sujeito é esse pacote todo aí dentro dos colchetes. Dentro dele, eu tenho um verbo. Então, esse sujeito que tem um verbo é o sujeito oracional. É oracional porque ele tem um verbo, ele é uma oração. Um macete que eu quero que você use para facilitar a sua leitura da frase é trocar o sujeito oracional por um pronome demonstrativo, isso.
Parece isso, ou isso parece. Ajuda muito, entendeu? Isso parece. Porque quando você troca o sujeito oracional por isso, você tem uma noção, olha aqui pra mim, é meio que como se você abraçasse o sujeito, sabe? É como se você pegasse aquele pacote inteiro, grande, que é o sujeito, e trocasse por um pronome para ficar mais confortável e mais clara a leitura. Parece isso, ou isso parece, tá bom? Então vamos lá. Um outro exemplo de sujeito oracional, uma outra estrutura de sujeito oracional é essa que começa com é bom, está claro. Então, toda vez que você tiver esse tipo de estrutura, verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito, é bom, está claro, é importante, é fundamental. O que vai vir depois, procure o sujeito, ó. O que é que está claro? De novo, vá ao verbo, exatamente como eu te ensinei, e faça a pergunta pelo sujeito. O que é que está claro? Isso. O sujeito é esse pacote todo. O sujeito é toda a oração. É a oração toda. Repare que dentro desse pacote há um verbo. Dentro desse pacote há um verbo. Tudo bem? Se dentro do pacote há um verbo, significa então que esse sujeito que tem um verbo é o sujeito oracional. Sujeito oracional é aquele que é uma oração, é aquele que tem um verbo. E uma forma prática de você visualizá-lo é trocar pelo pronome demonstrativo isso. E se você colocar essa frase na ordem direta, vai ficar isso, que é o sujeito, está claro. A gente está começando a estudar análise sintática. Então, ó, isso, sujeito, que é o sujeito oracional, está, que é o verbo de ligação, e claro, que é o predicativo do sujeito. Tá bom? Tudo bem? Isso está claro. Então, olhe para mim. Tipos de sujeito. Você entendeu a lógica de tipos de sujeito? Já entendemos que existem 3 tipos de sujeito. 3 grandes blocos de tipos de sujeito. Agora, vamos lá. Acabou o primeiro bloco. Qual é o primeiro bloco? Fechando. Ó, tô voltando aqui para o slide inicial. Vamos a ele. Fechamos. Primeiro bloco acabou. Simples, composto, oculto, oracional. Fechamos. Agora vamos para o segundo tipo, para o segundo bloco. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é diferente do primeiro bloco, porque no primeiro bloco eu sabia quem era o sujeito. Agora eu não sei quem é o sujeito. Lembra? Até quando o sujeito era oculto, até esse aqui oculto, que você viu comigo, lembra o sujeito oculto? Vamos lá. Aqui, ó, se eu digo, cheguei cedo, qual é o sujeito? Eu. Sujeito oculto, ele é determinado, porque eu sei quem é. Bem diferente do que você vai ver agora. Agora você vai ver comigo o sujeito indeterminado, que é aquele que existe, mas você não sabe quem é. Então, vamos conhecer esse sujeito. Vai. Sujeito indeterminado. Indeterminado é aquele que não podemos identificar o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal. Adriana, mas que papo é esse, nem pela terminação verbal? Ora, porque você viu que há sujeitos que eu consigo identificar pela terminação verbal. Por exemplo, quando eu digo, cheguei cedo. Pela terminação verbal, eu sei quem é o sujeito. Qual é o sujeito? Eu. Então, o sujeito aqui, ele não era indeterminado, ele era oculto. Tudo bem? Chegamos cedo. Vá ao verbo e pergunte, quem é que chegou? Quem é que chegou? Ora, pela terminação verbal, não dá para saber quem é? Dá. Ó, no primeiro caso, eu. No segundo caso,
nós. Então, que sujeito é esse? Esse é sujeito oculto, elíptico, desinencial, nós. Tá, é diferente do que você vai ver agora. Agora você vai conhecer o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, você olha para a desinência do verbo, mas você não sabe quem é. Quando eu digo chegaram cedo, podem ser eles, podem ser elas. Então, esse é o sujeito indeterminado. Com isso, eu estou mostrando a você a diferença entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. O sujeito oculto, ele é determinado. Eu só não consigo achar ali. Não está expresso, mas eu sei quem é. Já o indeterminado, eu não sei quem é. Aprendeu essa? Aprendeu que quando o verbo vem na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, o sujeito é oculto. Se ele não aparecer, ele é oculto, desinencial. Já o verbo na terceira pessoa do plural, sem aparecer um sujeito ali na frase, ele será o sujeito indeterminado. Tudo bem? Tá entendendo? Não confunda um com o outro, tá? Então, vamos lá. Sujeito indeterminado é aquele que existe, portanto, mas nós não sabemos, não conseguimos, não podemos identificar o agente. Não sabemos quem é. Agora você vai conhecer as 3 formas de se indeterminar um sujeito. A primeira você já conhece. Com o verbo na terceira pessoa do plural, essa é a forma mais comum. Essa foi aquela cujo exemplo eu acabei de te dar, né? Que é chegaram cedo, né? O verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente na oração. Por exemplo, falaram que ele venceu. Pronto, aí eu vou ao verbo e pergunto: quem é que falou? Quem é que falou que ele venceu? Alguém, não se sabe quem. Podem ter sido eles, elas, sujeito indeterminado. Mesma coisa ocorre aqui. Aprisionaram o bandido. Quem é que aprisionou? Alguém, não se sabe quem. Eles, elas, sujeito indeterminado. Agora, tem que tomar o cuidado com o seguinte. Aqui comigo. É muito comum, é uma pegadinha muito comum em prova, as bancas colocarem uma frase como essa, digamos essa frase aí, reclamavam o tempo todo. Colocam essa frase lá na linha 10. Só que aí as bancas vão lá, destacam a frase e pedem na questão. Na frase, reclamavam o tempo todo, qual é o sujeito? Aí o aluno, às vezes, porque não leu o texto, vai lá e diz sujeito indeterminado. Mas tem que tomar cuidado porque nem sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito vai ser indeterminado. Ora, se o sujeito tiver aparecido lá na primeira linha, mas o verbo só estiver na 10ª linha, não importa. Então, tem que procurar o sujeito lá no texto. Entendeu? Cuidado para não olhar para o verbo e achar que só porque ele está na terceira pessoa do plural, o sujeito vai ser indeterminado. Se ele estiver contextualizado, então, digamos, lá ele começou assim, papai e mamãe chegaram do trabalho. Aí lá na linha 10, reclamaram o tempo todo. Qual é o sujeito de reclamaram o tempo todo? O sujeito oculto, elíptico. Entendeu? Então,
Foi por isso que eu coloquei aqui na sua definição. Com verbo na terceira pessoa do plural, que não se refere a nenhum substantivo citado anteriormente. Então, tem sempre que verificar se há alguma referência anterior, se há algum substantivo citado anteriormente. Se não houver, aí ok, o sujeito vai ser indeterminado. Então, se eu digo assim, ó, aqui o sujeito é indeterminado, tá? Tá, mas se eu digo assim, papai e mamãe chegaram, tá. Aí depois, reclamavam o tempo todo. Aí, se for assim, aí vai ser diferente, você tá entendendo? Se for assim, aí a história é outra. Por quê? Porque lá no contexto o sujeito já tinha aparecido. Então, papai e mamãe é sujeito composto do primeiro verbo. Então, em relação ao verbo chegaram, papai e mamãe é sujeito composto. Mas em relação ao verbo reclamavam aqui, tem sujeito ou é indeterminado? Tem sujeito determinado ou indeterminado? Não, ele tem um sujeito determinado. Aqui o sujeito deixa então de ser indeterminado para ser elíptico, oculto. Entendeu? Fica a dica. Se o sujeito já tiver aparecido anteriormente no contexto, então já não vai ser mais indeterminado, vai ser elíptico. Vale sempre a pena procurar. Tem sempre que procurar lá no contexto. Tá bem? Uma segunda forma de se indeterminar o sujeito é essa, com se, a palavra se, o pronome se, ligado a um verbo, pronome ligado a um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, que esteja sempre na terceira pessoa do singular. Bom, olhe para mim. Mais adiante, logo a seguir no curso, você vai aprender comigo vozes verbais. Nós vamos estudar voz ativa, voz passiva. Aí você vai entender melhor esse caso número 2. Esse caso número 2 agora não vai ficar tão fácil, tão claro para você. É importante você entender lá na frente, e eu já vou anotar, mas você só vai entender depois, vem comigo. Ó. Toda vez que você tiver um se ligado a VTD ou VTDI, verbo transitivo direto ou direto e indireto, você vai ver adiante que a tendência é ser voz passiva sintética. E quando a voz é passiva sintética, o sujeito, ele é determinado. É o sujeito paciente. Então, vou repetir. Isso que você está vendo aqui agora, no caso 2, vai ser lá na frente retomado, porque vai ser diferente do C que você vai ver daqui a pouco, que é o C da voz passiva sintética. É o C que nós chamamos de PA, pronome apassivador, partícula passivadora. Então, esse C aqui, quando ele vem ligado a verbo de transitividade direta ou direta e indireta, ele é pronome apassivador e o sujeito é determinado, é paciente. É diferente desse se que você vai ver agora. Esse se que vem ligado a qualquer outro verbo, pode ser um verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. Esse se que vem ligado a um desses outros verbos, ele vai ser o se índice de indeterminação do sujeito, ou pronome indeterminador do sujeito. Nesse caso, o sujeito é indeterminado. E ele vai ter sempre um sentido de alguém, não se sabe quem. Então, veja os exemplos. Desperta-se feliz. Quem é que desperta feliz? Alguém, não se sabe quem.
sujeito indeterminado. E esse C é o chamado índice de indeterminação do sujeito, ou pronome indeterminador do sujeito. Necessita-se de mulheres corajosas. Agora esse C está ligado a verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de. E ele tem esse sentido de alguém, não se sabe quem. É o índice de indeterminação do sujeito. E esse índice de indeterminação do sujeito, ele pode aparecer, repito, com verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou até com verbo de ligação. Exemplo, nem sempre se é bondoso o tempo todo. Pronto, você vai ao verbo e pergunta, quem é que é bondoso o tempo todo? Alguém, não se sabe quem. Alguém, não se sabe quem, qualquer um. Pronto, sujeito indeterminado. E o C, ó, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de sujeito indeterminado com verbo de ligação. E esse C é o índice de indeterminação do sujeito. Então, olhe para mim. Você está conhecendo o sujeito indeterminado, você está organizando aí os tipos de sujeito, que é a aula mais básica de análise sintática. Junto com a aula passada, que foi de predicação, você está saindo do zero na análise sintática. E aí você está aprendendo que existem 3 tipos de sujeito indeterminado. Aquele que tem o verbo na terceira pessoa do plural e o sujeito não apareceu anteriormente no contexto. Esse que tem o verbo na terceira pessoa do singular e vem ligado ao C, que é o chamado índice de indeterminação do sujeito, ou pronome indeterminador do sujeito. E agora você vai conhecer a terceira e última forma de sujeito indeterminado. Vamos lá. Aqui, o terceiro e último tipo de sujeito indeterminado é aquele que traz o verbo no infinitivo impessoal. Ou seja, o infinitivo que não tem pessoa, o infinitivo que não tem sujeito determinado. Veja o exemplo. É difícil contentar uns e outros. Pronto. Aí eu vou ao contentar e pergunto: quem é que vai contentar uns e outros? Quem contenta? Quem é que vai contentar? Alguém, não se sabe quem. Sujeito do contentar, qual é? Indeterminado. O contentar é um verbo no infinitivo impessoal. Mais um exemplo, seria útil estudar mais sobre a matéria. Quem é que vai estudar mais sobre a matéria? Alguém, não se sabe quem, qualquer um. Todo mundo, sujeito indeterminado. E era bom correr pelo gramado. Quem é que vai correr pelo gramado? Alguém, não se sabe quem, qualquer um correr pelo gramado. Esse é o sujeito indeterminado, é o infinitivo impessoal, tá bom? Agora, não confunda com, anote aí. Você sabia que existe o infinitivo conjugado? Vamos conjugar o infinitivo pessoal. Você sabia? Olhe para mim. Agora a gente vai falar do infinitivo. Você está aprendendo a achar sujeito do infinitivo, que é uma das perguntas comuns nas questões de análise sintática. A banca vai lá, vai destacar um verbo no infinitivo e vai perguntar qual é o sujeito dele. Você acabou de ver que existe um infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é aquele que você conheceu a vida inteira. Comer, rezar, amar, beber, partir. Mas você sabia que existe o infinitivo pessoal? Você sabia? Bom, vamos relembrar como é que se conjuga o infinitivo? Vamos conjugar o infinitivo? Vamos conjugar o infinitivo pessoal? Vamos lá? Então, eu dou um exemplo aqui para você relembrar do infinitivo pessoal do verbo amar. Vamos conjugar o infinitivo pessoal do verbo amar? O macete para conjugar infinitivo é colocar a preposição para antes do verbo. Não esqueça. Então vai ficar para eu amar, para tu amares, para ele amar,
para nós amarmos, lembra? Para vós amardeis, para eles amarem. Bom, aqui você tem um infinitivo pessoal que está conjugado, tá? E Adriana, por que você está relembrando isso? Porque agora você está estudando, você está aprendendo a achar sujeito do infinitivo. Então, agora que você já se lembra de como se conjuga o infinitivo pessoal, para fechar, eu quero colocar essas duas frases aqui para você. Aliás, eu vou colocar 3 frases, 3 desafios para você achar o sujeito. Agora que a gente está fechando o sujeito indeterminado. Primeira frase. Para aprender, é necessário dedicação. Pronto, eu quero que você vá achando aí, de cada um desses verbos que eu grifar, o sujeito, tá bom? Tá. Segunda. Pronto. E aí? Qual é o sujeito de cada um desses verbos? Vamos lá? No primeiro caso, quem é que vai aprender? Para quem aprender? Quem é que vai aprender? Esse infinitivo que você está vendo aqui é um infinitivo que não tem sujeito determinado. É um infinitivo, portanto, impessoal, né? Para qualquer um aprender. O infinitivo impessoal, então, é esse que não tem pessoa. É esse que, quando você olha para a frase, você tem esse sentido de qualquer um. Tá entendendo? Tá começando a entender isso? Tá. E aí, Adriana, e se me perguntarem qual é o sujeito dele? Você acabou de aprender. O sujeito é indeterminado. Para alguém, para qualquer um aprender. No segundo caso, qual é o sujeito? É a mesma coisa? É igual? Estou falando a mesma coisa? Não, é diferente. No primeiro caso, o sujeito, você viu aí, é indeterminado. Mas no segundo caso, na segunda frase, eu tenho um sujeito determinado. O sujeito, ele está na desinência do verbo. Não é isso? Então, que sujeito é esse que você acabou de estudar comigo? Vem, esse infinitivo agora, ele já não é mais um infinitivo impessoal, ele é um infinitivo pessoal. Ele tem pessoa. Qual é a pessoa? Tu. Então, qual é o sujeito? É o sujeito. Ele aparece o sujeito? Não. Então, você vai chamar de elíptico. Você já conhece isso aqui. Oculto. Desinencial. Tu. Adriana, então é fácil, é só olhar a desinência do verbo. Só que às vezes você não consegue ver na desinência do verbo, porque às vezes a desinência do verbo é desinência 0, mas o contexto te ajuda. A terceira frase é igual à segunda. O infinitivo, ele, apesar de não ter uma desinência ali, ele também é pessoal, porque ele também tem pessoa. Só que o sujeito, ele não aparece aqui também, ele está oculto, ele está elíptico, ele. Entendeu? Tá.
Então, você está correlacionando os assuntos da gramática. Você está juntando todos os assuntos que você já estudou. Você já conheceu o infinitivo lá na aula de verbos e agora você cresceu nisso. Você está entendendo que existe o infinitivo impessoal e o pessoal. E quando na prova vier o impessoal e te perguntarem o sujeito é indeterminado, porque você não sabe quem é. Mas quando for o infinitivo pessoal, Adri, o que é pessoal? Pessoal é aquele que tem pessoa. É aquele que tem sujeito. Só que se ele não aparecer, se ele estiver oculto, você vai chamá-lo de elíptico, desinencial, elíptico, oculto. Foi o que aconteceu aí. Tudo bem? Entendido? O que você está aprendendo hoje, Adriana? Tudo isso é para falar de um dos assuntos mais elementares da gramática, que é tipos de sujeito. Olha onde estamos na matéria. Vamos fechar agora. Você já conheceu sujeito determinado, que é aquele que pode ser simples, composto, oculto ou oracional. Agora você acabou de estudar o sujeito indeterminado. Indeterminado, então, olha aqui, fechando esse ponto da matéria. O indeterminado é aquele que existe, mas você não sabia, não conseguia ver aí nessas frases quem era. É o sujeito indeterminado, que pode vir com 3 tipos de estrutura. Verbo na terceira pessoa do plural, quando o sujeito não apareceu anteriormente. Verbo na terceira pessoa do singular, mas o C, que é o índice de indeterminação do sujeito. E verbo no infinitivo impessoal. Aprendeu também que o infinitivo, ele pode ser pessoal ou impessoal. Quando ele é impessoal, é porque não tem pessoa determinada, então o sujeito é indeterminado. E quando ele é pessoal, então ele tem sujeito, só que não aparece, ali se não aparece é oculto ou elíptico. Agora, para fechar tipos de sujeito e para você treinar comigo nos exercícios, só falta um. Então, olha onde estamos e olha o que vamos ver a seguir. Você vai estudar comigo a oração sem sujeito, que é diferente dos anteriores, porque agora não há sujeito. São os verbos impessoais, são aqueles que não possuem sujeito, não possuem agente da oração. Oração sem sujeito. Nas orações sem sujeito, o sujeito é inexistente. Uma vez que elas são constituídas por verbos impessoais, ou seja, que não admitem agente da ação. Como é o caso? Então, a gente vai ver o primeiro caso de oração sem sujeito. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou. Exemplo, quem é que choveu? Ninguém, oração sem sujeito. Pode vir também com o verbo haver, com o sentido de existir, acontecer, ocorrer. Exemplo, há bons livros na biblioteca do colégio. Então, aqui eu tenho o verbo haver com o sentido de existir, acontecer, ocorrer. Oração sem sujeito. Adriana, bons livros não é sujeito, não? Não, bons livros é objeto direto. E não é só o verbo haver com o sentido de existir e acontecer. É também o verbo haver indicando o tempo passado. Quer ver? Vou te dar aqui exemplo, ó. Vou dar exemplo do segundo caso. Há 2 anos não o vejo. Então aqui, ó. É exemplo do segundo caso, tá bom? É o verbo haver indicando o tempo passado, tá? Tudo bem? É o verbo haver indicando o tempo decorrido. E o terceiro tipo de estrutura são os verbos ser, fazer, haver, estar, ir, passar, indicando tempo ou distância. Por exemplo, está na hora do almoço. Quem é que está? Oração sem sujeito. Ou você diz assim, vamos lá, passa de 2 horas. Quem é que passa? Oração sem sujeito. Vai, ó, verbo ir, vai para 3 anos.
O que é que vai? Oração sem sujeito. Então, todos esses verbos indicando tempo ou distância, por exemplo, são 2 quilômetros daqui. Você sabia que aqui também é oração sem sujeito? O que você vai aprender lá na frente em concordância verbal comigo é que o verbo ser, quando ele indica tempo ou distância, ele não tem sujeito, mas ele concorda com a expressão que vem depois. Então, por exemplo, quando você diz assim, que horas tem? São 2 horas. Esse são aí de são 2 horas, então volte aqui comigo, ó. São 2 quilômetros daqui, qual é o sujeito? Oração sem sujeito. Mas, Adriana, o verbo foi para o plural. É, porque ele concorda com a expressão de tempo, ou de lugar, ou de distância. Entendeu? Então, ele concorda com a expressão que vem depois, mas ele não tem sujeito. Quando você diz assim, são 2 horas, mesma história, ó. Qual é o sujeito de são? Não há sujeito. Ah, tá bom, mas o verbo foi para o plural. É, ele concorda com a expressão que vem depois, mas ele não tem sujeito. Então, sempre que houver esses verbos ser, fazer, haver, estar, ir, passar, enfim, indicando tempo ou distância, oração sem sujeito. E atenção, já anote aí para preparar para o que a gente vai ver lá na frente, o verbo ser, mesmo não tendo sujeito, ele vai ter uma concordância especial, ele vai concordar com o termo que vem depois. Tudo bem? Olhe para mim. Agora foi. Agora que você aprendeu os tipos de sujeito, simples, composto, desinencial, oracional, oração sem sujeito, falei todos? Agora que você viu tudo isso, no próximo bloco, o que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar. Eu trouxe para você frases retiradas da minha gramática, frases de fixação, você vai ver, são frases retiradas de prova. Você vai achar que são inofensivas, mas não são. Tem que tomar cuidado com elas, tá? Nem tudo são flores. Então, o que você vai ter comigo? No próximo bloco, vamos exercitar. Eu quero que você classifique os sujeitos dos verbos destacados. Vamos lá!